Você pode cumprimentar o irmão, a irmã ungido que está perto de você e pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Vocês são ungidos, poderosos, cheios de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Ele é ainda melhor do que isso. Glória a Deus. E o Senhor colocou no nosso coração, essa semana, enquanto buscávamos a Ele, um tema para ministrarmos hoje. E eu falei à tarde algumas coisas, eu vou trazer para o culto da noite, mas será uma outra ministração, mas seguindo o mesmo tema. E eu sempre gosto de buscar em Deus o que é que Ele tem para ministrar. Porque a gente pode pegar um texto bíblico e criar uma ministração em cima disso, ser uma boa ministração, mas pode não ser aquilo que Deus tem para tratar com a igreja. Então eu sempre busco para entender o que Ele tem para tratar com a igreja. E Ele colocou um tema no meu coração para falarmos sobre sementes, sobre o poder que há na semeadura. E nós somos uma congregação do Verbo da Vida Zona Norte, eles são a sede e a gente é uma congregação, então estamos ligados a Ele. Não apenas administrativamente, não apenas numa ordem organizacional, digamos dessa forma, mas temos uma ligação de honra com aquela igreja também, que tem experimentado grandes coisas do Senhor. E a gente entende biblicamente que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe, é a unção que a gente desfruta. Pode olhar para mim, pode focar aqui na palavra, não deixa distração tirar o teu foco, amém? Então, eu fui assistir o culto do Verbo Zona Norte hoje de manhã, e quando eu vi, o pastor Humberto estava pregando esse mesmo tema. Muitas vezes a gente prega aqui no mesmo horário de um culto que está acontecendo lá, e depois eu vou assistir e vejo que foi o mesmo tema. Então, é ainda mais uma confirmação que Deus tem um assunto específico para tratar conosco. E nós vamos falar sobre o poder para a multiplicação. Diga, as sementes carregam o poder para a multiplicação. Quem quer viver multiplicação aqui? Quem quer viver crescimento? Amém. 90% da igreja quer. Glória a Deus. Eu te convido a abrir tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 4. A gente vai ver algumas coisas em Gênesis que trata da criação, trata da criação do mundo, da criação do homem, de alguns princípios que foram colocados lá, que nós devemos entender para vivermos a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus para nós. Você sabe que Gênesis é o original. Gênesis é a criação da forma como Deus quis. O pecado veio, fez separação entre Deus e o homem, tirou o homem dessa posição, mas Deus enviou seu Filho Jesus para nos recuperar essa posição e nos reconectar com Deus. Jesus é a nossa ligação com Deus, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso resgatador, é o nosso Redentor. Lá em Gênesis 2:4, vai dizer assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, antes disso, se fala da criação. Em Gênesis 1 fala, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, e disse Deus. Deus ia dizendo e as coisas iam acontecendo. Aqui em Gênesis 2:4, ele vai dizer, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Entenda, nós vamos falar sobre sementes, vamos falar sobre o poder da multiplicação através das sementes. Então, todo o texto já pense nessa questão de semeadura e a gente vai trazer uma explicação aqui poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Ou seja, não havia planta porque Deus não tinha feito chover. E não havia homem para lavrar o solo. Ou seja, não havia planta por dois motivos. Porque Deus não havia feito chover e porque não havia homem para lavrar a terra. Está aqui comigo?
Entendemos até aqui? Então, não havia ainda nenhuma planta. Mas uma neblina, versículo 6, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então já havia uma neblina que estava regando a superfície, mas não havia planta. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A gente costuma ouvir desde a infância que o Éden era um jardim. Mas aqui a Bíblia diz que o Senhor plantou um jardim no Éden. Ou seja, o Éden já era um lugar que já existia e Deus plantou um jardim. Então o Éden não era o jardim. O Éden era um lugar e nesse lugar existia um jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Vamos parar por aqui. Certa vez o Senhor me levou para esse texto e eu fui ler, meditar, investir tempo para entender uma passagem bíblica. Às vezes a gente não investe tempo para receber do Senhor uma revelação sobre um texto e a gente quer tudo muito rápido. A gente vive na sociedade, no tempo, na geração fast food. Tudo é muito rápido. A internet é rápida, né? A maioria dos jovens aqui, acho que quem tem de 30 para baixo, não pegou a internet daquela forma como a gente pegou, que na sexta-feira de madrugada a gente conectava. Por que sexta-feira de madrugada? Porque era quando podia, por causa da rede lá, por causa do custo, né? Porque senão o custo era maior, mas a partir da meia-noite da sexta até a meia-noite do domingo, a gente conectava um fio de telefone fixo. Como assim telefone fixo, pastor? É porque teve uma época que o telefone ele tinha um fio, acredita? E esse telefone ficava fixo, eu não tinha como colocar ele no bolso e sair com ele. Acredita? Rapaz, teve uma época que a gente ia para o banheiro e a gente ficava lendo rótulo de shampoo. Teve gente que pegou. Hoje a gente fica no Instagram, né? Aí a gente pegava rótulo de shampoo e de condicionador para ler. Aplique no cabelo. A época era outra. Então, em outra época, a internet era lenta, demorava. Hoje tudo é muito rápido. E a gente se acostumou com as coisas muito rápidas. E a gente não quer investir tempo com Deus. A gente não quer, hoje já se percebeu que as pessoas têm uma dificuldade de ler. Por quê? Porque a leitura não dá para fazer na velocidade de 2.0. O áudio que te enviam no WhatsApp, você está apressado, você coloca no 2.0. Né? E às vezes você quer aumentar para 2.5, 3.0, mas não dá. No YouTube eu já vi que no Premium tem uma função de colocar no 3.0. E a gente fica numa vida acelerada. E aquilo que a gente precisa parar para investir tempo, a gente tem mais dificuldade para fazer. Mas deixa eu dizer para você, a tua comunhão com Deus, ela não pode acontecer na velocidade 2.0. Nós precisamos investir tempo nisso. E certa vez, investindo tempo sobre esse texto, conversando com Deus, tendo comunhão com Ele, buscando que Ele me desse alguma revelação sobre esse texto, Ele me trouxe alguns entendimentos que eu quero compartilhar com você nessa noite. No texto bíblico, diz que não existia nenhuma planta, porque Deus não havia feito chover e porque não havia homem para lavrar a terra. Você entende que o homem não ia lavrar toda a terra? O que é lavrar a terra? Eu, inclusive, fui buscar no original. A palavra lavrar, no hebraico, é abad, que significa trabalhar, servir, cultivar, exercer a atividade produtiva. Então, o homem foi colocado num lugar, no Éden, onde existia um jardim. Do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, que significa multiplicação, aceleração, rompimento e frutificação. Então, o homem habitava em um lugar frutífero, em um lugar abundante, em um lugar onde tudo dava certo, mas entende que o homem não conseguiria sozinho lavrar toda a terra, cultivar, cuidar, preparar toda a terra. Mas a Bíblia diz que Deus não havia gerado nenhuma planta ainda, porque o homem não estava lá. E ele não havia feito chover. Depois que Deus formou o homem e colocou lá,
começou a brotar árvores boas para alimento em toda a terra. Entenda, entra comigo na história. Não foi o homem que plantou tudo aquilo. Deus plantou. Mas não havia brotado ainda, porque o propósito de toda a frutificação é o homem. Então não existia sentido de haver frutificação, de haver árvores boas para alimento, se o homem não estava lá ainda. Então quando Deus colocou o homem, brotou. Quando Deus colocou o homem, frutificou. Quando Deus colocou o homem, o lugar prosperou, porque o homem chegou. Porque alguém abençoado por Deus foi colocado naquele lugar. Eu sei que às vezes a gente não vibra tanto com essa palavra. Era para a gente se alegrar mais. Era para a gente vibrar mais. Mas a gente tem dificuldade de entender isso. De dizer, como assim? O homem, as coisas vão frutificar porque o homem está lá. A terra foi criada para o homem. Foi criada por Deus. Salmos 115:16 vai dizer, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então a terra Deus nos deu. Não é que a terra é nossa porque a gente criou, foi Deus que criou e nos deu. Então a terra foi para o homem, a frutificação foi feita para o homem, a multiplicação foi feita para o homem usufruir, para o homem gozar, para o homem aproveitar de tudo que Deus criou. Ei, nós fomos criados para aproveitar de toda a criação de Deus, para usufruir de toda a criação de Deus. Deus criou o mundo em quantos dias? 6, 7... Em 6 dias, e no 7º ele descansou. Você sabe que Deus não se cansa, né? Mas o descansar tem a ver com usufruir, com parar, contemplar a sua criação. O descansar não é uma resposta ao cansaço. O descansar é uma atitude ativa. Tem gente que está. Descansar. O descansar bíblico, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Descanso tem a ver com confiança em Deus. Para nós, descansar tem a ver com confiança em Deus. Não é, eu estou cansado, vou descansar. Não, descanso é uma prova de fé. É uma prova de eu confio naquele que cuida de mim. Eu confio naquele que produz para mim. Eu confio naquele que me deu e me colocou em um ambiente completamente favorável para a multiplicação, para a frutificação, para a velocidade e para eu viver tudo aquilo que ele preparou para mim. Ei, o mundo, tudo que existe no mundo foi criado para nós usufruirmos. Lá em Gênesis 1, 26... ele diz, façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, os animais domésticos ou que rastejam, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pula para o 28. E Deus os abençoou. Sabe um dos significados de abençoar? Quer dizer, autorizar para prosperar. Autorizar para crescer. O que é prosperar? Prosperar é crescer. Sempre que se falar de prosperidade, pense em crescimento saudável. Tudo que é crescimento saudável é prosperidade. Por que eu estou dizendo saudável? Porque tem coisa ruim que cresce também. E nem por isso é prosperidade. Mas um crescimento saudável é prosperidade. Coloca o texto, por favor. Pode manter o texto. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Não parece que a gente está lendo o mesmo versículo? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então Deus diz 2 vezes, olha, domine. Se Deus diz algo uma vez, é para a gente ter muita atenção nisso. Mas quando ele diz 2 vezes, é para a gente ter mais atenção ainda. Ele disse, ei, presta atenção, menino. Isso aqui tudo foi criado para você dominar. Para você dominar sobre tudo que é produtivo. Para você dominar sobre toda a criação. Sobre todos os recursos. Tudo isso foi colocado para o teu serviço e para o teu usufruto. Nós temos que usufruir de toda a criação de Deus. E ele diz, multiplicai-vos. Qual é o método de multiplicação que existe na terra? Pode tirar o texto. Qual o método de multiplicação? Para nós, seres humanos, e também para os animais, aí alguém pode dizer, não, mas eu sou animal também. Aí é um direito seu, eu não.
Eu sou criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu vi uma história, o filho chegou para a mãe e disse: mãe, meu pai estava... A gente foi criado como? A gente surgiu como? Não, porque Deus criou. Ele disse: não, porque meu pai estava dizendo que a gente veio do macaco. Ele disse: seu pai é outra história, aí é um direito dele. A gente foi criado. Então, nós fomos criados por Deus. E a gente se multiplica como? A gente se multiplica através, aí o que o pastor Eric está fazendo com a irmã Sheila. Existe uma unção de gêmeos aqui para a igreja agora, viu? Vá pegando aí, aleluia. Multiplicação. Então, para um homem e uma mulher se multiplicarem, pastor, recebe aí, recebo. Gêmeos, trigêmeos, o que o Senhor mandar. É não, Davi? Davi depois bota a mão na minha cabeça aqui, viu? Então, meu irmão, a multiplicação humana, ela acontece através de um sêmen que fecunda um óvulo. Você sabe que a palavra semente e sêmen são bem parecidos, porque têm a mesma origem. Então, um homem semeia o seu sêmen, onde existem milhões de espermatozoides, e um espermatozoide de um tamanho microscópico, não podendo ser visto a olho nu, ele fecunda um óvulo que não pode ser visto a olho nu, e faz com que uma vida comece a brotar naquele lugar. E existe uma multiplicação de células, depois que se junta ali, fecunda aquele óvulo, que é uma única célula, começa a se multiplicar. No outro dia tem 2, no outro dia tem 4, no outro dia tem 8. Mórula. Eu nunca ouvi essa palavra. É uma mórula. Aprendeu o que no culto hoje? Eu aprendi que tem uma mórula. Então, começa a se multiplicar. 4, 8, 16, 32. Mas no começo eram só 2. E se juntaram e começou a acontecer a multiplicação. Entenda, sementes, elas não crescem numa ordem de 2, 3, 4, 5, 6. O crescimento é exponencial, é multiplicação. Desde a nossa origem, desde a nossa essência, nós começamos com multiplicação. Nós começamos com um crescimento exponencial, explosivo dentro de nós. Você só existe porque você começou com um crescimento explosivo e exponencial. Entenda, desde a tua origem, você foi feito para multiplicar. Você foi feito para crescer. Você foi feito para prosperar. Você foi feito para dar certo em tudo aquilo que você faz. E o homem foi criado e colocado nesse lugar. E a prosperidade chegou depois que o homem chegou. O crescimento chegou depois que o homem chegou. Os recursos apareceram depois que o homem chegou. Ei, depois que você chega, se você está no teu propósito, quando você chega, a multiplicação chega. Quando você chega, o crescimento chega. Quando você chega, a bênção chega. Pastor, mas isso era no Éden, antes do pecado. Depois do pecado, a gente perdeu isso. Mas depois de Jesus, a gente recuperou isso e muito mais, porque Deus veio habitar dentro de nós. No Éden, Deus vinha conversar com o homem e voltava. Depois de Jesus, Deus veio habitar dentro de nós e Ele não volta, Ele não sai, Ele não nos abandona. Para onde você vai, Deus vai. Onde você chega, Deus chega. Você já pensou? Tem gente que vê aquele texto da mulher de fluxo de sangue. Porque eu toquei nas vestes de Jesus, eu fui curada. Jesus diz: de mim saiu o poder, quem me tocou? Fui eu, Senhor. E ele diz: de mim saiu virtude. Ele disse: vai, a tua fé te curou. E aquela mulher sofria 12 anos. E aí a gente canta aquela música: se eu apenas te tocar, serei curado. Você sabe que já viu que música não é a minha área, né? Se eu apenas te tocar. E a gente canta isso e se emociona, porque se eu apenas te tocar. Ei, no Novo Testamento, depois de Jesus disse: olha, fiquem aqui reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu e encheu a todos. E a partir de então, ele não voltou mais. Ou seja, quando eu nasço de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Então eu não tenho como tocar em Jesus. Jesus já está, através do seu Santo Espírito, dentro de mim. As pessoas é que precisam tocar em mim e em você para receberem de Deus algo.
Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós não buscamos mais tocar em Jesus. Jesus já está dentro de nós através do seu Santo Espírito. Nós somos a solução para o mundo. Eita, é difícil entender isso. Porque quando eu digo assim, nós somos a solução para o mundo, a mente religiosa faz, oxi. Não vou dizer amém para essa heresia, não. Não é Jesus que é a solução para o mundo, não. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em mim, é Cristo em você que é a esperança da glória. Então a solução para o mundo é Cristo em nós. Ou seja, onde eu chego, Cristo chega. Onde eu chego, a multiplicação acontece. Onde eu chego, a cura acontece. Por quê? Porque você é bom? Não, porque Cristo está em mim. Cristo está em você. Isso deve mudar as coisas. Entenda, nós estamos falando de semente ainda, mas nós estamos construindo algo aqui. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, a gente vai ver a queda. Quando o homem pecou e Deus veio dizer a consequência pelo pecado do homem. Deus disse a cada um a consequência, e no 17 ele vai dizer, e a Adão disse, ou seja, ele já disse a outras pessoas antes. Disse a mulher, disse a serpente, a Satanás. E a Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Percebe que Deus não amaldiçoou Adão. A serpente ele amaldiçoou, olha, você agora vai rastejar pela terra. Ao diabo ele disse, olha, vai nascer um descendente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça. A mulher ele disse, vou colocar inimizade entre você e a serpente, e vou multiplicar as dores do teu parto. E ao homem, cada um ele disse, para você, para você, para você. Ao homem ele desviou. Ele não deu a maldição para o homem. Ele disse, por que tu atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore? É porque atendeu no que era errado. Viu? Não tem problema você atender a voz da sua mulher, não. Posso ouvir um amém? Amém. Então, aqui, ele disse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Por que a maldição desviou para a terra? O propósito do homem, desde o início, era dominar, multiplicar, frutificar, proteger e prover. Quando Deus amaldiçoou a terra, ou disse da maldição à terra por causa do pecado, Deus estava mostrando que o homem não teria e não cumpriria mais o seu propósito plenamente por causa do pecado. Se o homem tiraria da terra todo o sustento, de forma fácil, agora ele teria que suar para produzir. Ou seja, o trabalho não é uma consequência do pecado, mas a improdutividade. Ele diz, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Coloca o 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Ou seja, a partir de agora, vai produzir erva daninha. Antes não produzia. Antes a frutificação era perfeita. Imagina você ter uma área, um quintal, e você não precisar limpar os matos, porque não cresce erva daninha, não cresce nada, não dá nenhuma peste, não dá nenhuma praga, você não precisa de pesticida, não precisa de nada, tudo está perfeito. Pronto, era assim antes do pecado. Depois do pecado, começou a se produzir essas coisas. Então entenda, o pecado trouxe consequências. Jesus trouxe a redenção. Jesus pagou o preço pelo pecado e nos libertou da maldição do pecado, fazendo-se ele mesmo maldito no nosso lugar, no madeiro. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se foi maldição no nosso lugar. Jesus levou sobre si toda a nossa culpa no nosso lugar. Jesus levou sobre si toda a maldição no nosso lugar. Ou seja, se foi pago em Cristo, eu não preciso pagar mais. Então se Adão semeava e colhia livremente, a partir do pecado, Adão semeava, nem toda a semente dava certo. Adão semeava e tinha que limpar por causa da erva daninha. Mas vamos continuar. Lá em Lucas 22, 44, Jesus estava no processo da crucificação, nessa parte. Você sabe que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus.
Então, onde passou o sangue de Jesus, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. Aí Deus diz nesse texto, do suor do teu rosto você vai comer. Você vai suar para produzir agora. E o sangue de Jesus é o que paga o preço no nosso lugar. Lucas 22, 44 vai dizer, e estando em agonia, isso aqui Jesus, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. A gente não percebe a revelação que tem aqui quando a gente lê rápido. O suor de Jesus se transformou em sangue. O suor do homem era o motivo, era o meio pelo qual o homem iria trabalhar para alcançar o sustento. Aí Jesus, que é o nosso Redentor, pode deixar o texto. O suor dele se transformou em sangue. Ele redimiu o homem de ter que suar. O suor se transformou em sangue e caiu sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa. Em suor obterás o teu sustento. Aí o suor dele se transforma em sangue e cai sobre a terra. A redenção de Jesus pagou o preço completamente, em todos os aspectos. E se a gente ler rápido, a gente perde os detalhes. E aqui o suor do homem foi redimido. Aqui a improdutividade do homem foi redimida. Aqui a parte da terra que produzia espinhos, que produzia abrolhos, foi redimido pelo sangue de Jesus. O que é que quer dizer? Que se eu estou em Cristo, eu já fui redimido de precisar suar para produzir alguma coisa. Agora é a graça de Deus que produz através de mim. Agora é a graça de Deus que me torna produtivo. Agora é a graça de Deus que me torna com capacidade de multiplicar. Entenda, Jesus resgatou a posição do Éden e nos colocou numa posição melhor. O pecado nos tirou daquele lugar. Jesus nos colocou de volta e numa posição melhor. Ou seja, se no Éden eu produzia fácil, se no Éden corria um rio que se dividia em 4 braços, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Multiplicação, frutificação, velocidade e rompimento. São os significados dos 4 braços do rio. Então o homem estava num lugar que frutificava plenamente, que multiplicava plenamente, que rompia, nada parava, nada travava. Aí em Cristo, no seu interior, fluirão rios de água viva. Então tudo que existia no Éden, no exterior, Deus colocou no interior do homem. Você foi preparado para frutificar plenamente. Você foi preparado para multiplicar plenamente. Deus colocou dentro de você toda a capacidade de ser produtivo. Mas qual é o meio que eu produzo? Qual é o meio que eu multiplico? Através das sementes. Jesus, ele garantiu para nós uma posição, Gênesis 1, 26, e os abençoou, Gênesis 1, 28, pode tirar o texto, obrigado. Gênesis 1, 26, 1, 28, abençoou. Abençoado é autorizado para prosperar. Pecado nos tirou dessa posição, Jesus nos colocou de volta. Ou seja, você é abençoado, você é autorizado para prosperar, você é autorizado para multiplicar, você é autorizado para crescer. Meu Deus, se isso não te anima, eu não sei o que é que te anima não. Tu entende o que é uma capacidade de tudo que eu fizer dar certo? Tudo que eu colocar a mão prosperar? Você é a resposta para a falta. Você é a resposta para a improdutividade. Você é a resposta para a incapacidade. Você é a resposta para a infertilidade. Nós somos a resposta e a criação anseia a manifestação dos filhos. Por quê? Porque filho que não entende quem ele é, que não entende o que ele carrega, que não entende o que ele tem, que não entende o que ele pode, ele não vai manifestar o que está dentro dele. E tudo isso a gente vai manifestar através da fé. E a fé é a certeza, eu ia dizer a semente. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Então, palavras são sementes. Marcos 11, 23 vai dizer, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Deus colocou dentro de você sementes
para a multiplicação. Colocou sementes para a frutificação. E a semente carrega em si todo o potencial para a multiplicação. Cadê as maçãs que eu pedi? Eu só esqueci de pedir faca. Alguém consegue uma faca, por favor? Só uma. Essa semente, eu estou falando muito de semente. O Senhor está tratando sobre semente conosco. Essa maçã, ela nasceu de uma semente. E essa maçã, ela carrega sementes. Tudo que é frutífero, tudo que tem vida, tudo que serve para alimento, tudo que foi preparado por Deus para nós vivermos, obrigado, se acessa através de sementes. Palavras são sementes, e o tempo todo nós estamos semeando. Não existe a possibilidade de não semearmos. Ah, mas eu não quero semear. Isso é uma semeadura. Porque sementes preparam o nosso futuro. Se eu não me preparo para o meu futuro, eu vou deixar vir o futuro que quiser. E eu não posso reclamar. Eu sou livre para escolher o que eu planto, mas eu não sou livre para reclamar da minha semeadura. Porque eu não posso escolher o que eu colho, eu escolho o que eu planto. Se você plantar maçã, não tem como, por mais fé que você tenha, você colher uva. Porque sementes de maçã vão gerar macieiras. E aqui, abrindo essa maçã, nós conseguimos encontrar algumas sementes. Abriu. E aqui, eu tenho na minha mão 2 sementes. 4. Não, eu acho que são 2 que eu cortei ao meio. Eu mirei no meio da semente. Rapaz, cortar uma semente desse tamanho no meio, vê? Você consegue ver? Quem está lá atrás consegue ver? Consegue não. Por quê? Porque é bem pequenininha a semente da maçã. Então, dentro da maçã, eu encontrei, talvez se eu cortar mais, eu encontre mais, mas talvez não. Eu encontrei, acho que, 3 ou 4 sementes. Então, eu consigo contar quantas sementes existem dentro de uma maçã? Consigo? Mas você consegue me dizer quantas maçãs podem ter dentro dessa semente que eu carrego na minha mão? Por que você não consegue contar? Porque essa semente, desse tamanho, se ela for semeada, ela pode gerar uma macieira. E uma macieira vai ter várias e várias e várias maçãs, com vários e várias e várias sementes. E cada uma dessas sementes carrega em si o potencial para a multiplicação. E disse Deus: multiplicai-vos, seja frutífero, gere fruto, árvores boas para alimento. Então Deus colocou dentro de você todo o potencial em forma de sementes para a multiplicação. O que você não está vendo na tua vida acontecer, está esperando você lançar uma semente para que possa frutificar, para que possa multiplicar. A terra já foi redimida, o teu suor já foi redimido. Ei, não é na força do teu braço, é pela fé. Não é na força do teu braço, é pela graça. Não é na força do teu braço, é pelo que Deus fez. Mas se Deus preparou uma terra, obrigado, viu? Pode deixar aqui, que aqui eu desenrolo. Obrigado. Se Deus te colocou no lugar, te deu uma terra próspera, preparada, arada, te deu sementes, te deu fé, e você ficar lá na frente, eu creio que nessa terra vai crescer muitas sementes, vai crescer muitas árvores, e está com a sacola de semente lá. Você acha que vai frutificar? Por que não vai frutificar? Porque você não semeou. Meu irmão, as tuas sementes vão produzir o que você está crendo. As tuas sementes vão produzir o que você está esperando. Ei, a semente carrega em si todo o potencial para a frutificação. Entenda, Deus me abençoou. Deus te abençoou. Deus abençoou a terra que nós estamos. Deus abençoou o trabalho das nossas mãos. Então tudo que nós fazemos dá certo. Mas se eu não fizer nada, você entende que nada vai dar certo?
A bênção de Deus te garante uma condição para prosperar em tudo que você faz. Mas ela não garante a prosperidade. Ficou complicado agora de entender, não? A bênção de Deus garante a você a condição de prosperar em tudo que você faz. Mas não te garante a prosperidade, por quê? Porque se você não fizer, se você não se mexer, se você não usar a fé, não vai prosperar. Porque tudo é alcançado pela fé, e a fé exige uma ação correspondente. Então eu creio, tudo que eu fizer vai dar certo, então eu faço. Eu creio, as minhas palavras carregam poder, então eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. E as coisas começam a se manifestar na minha vida. Então eu creio que quando eu for fazer um concurso, eu vou estudar e eu vou assimilar, como outras pessoas não assimilam, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Cristo na minha vida. Então eu vou estudar e eu vou conseguir excelentes resultados, porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Então entenda, não é uma inação, não é você estar parado, não é você estar de braço cruzado, de perna para cima, esperando as coisas acontecerem. A fé exige uma ação, a fé é uma condição. De tudo que eu fizer dar certo, eu tenho certeza, eu creio na bênção de Deus, então eu vou me mover. Ei, se mova para ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Ei, se mova debaixo de fé, se mova debaixo de semeadura. A semente, eu sempre digo em dízimos e ofertas, ei, a bênção de Deus não pode ser comprada. Você não vai comprar a bênção de Deus com a tua semente. Você não vai comprar a bênção de Deus com o teu dinheiro. Eu já contei algumas vezes até um exemplo de uma irmã que visitava aqui a igreja, e ela certa vez falou comigo, disse, pastor, eu estou abrindo um negócio, e eu queria que o senhor fosse lá orar pela minha loja. Aí eu disse, amém, irmã, a gente pode marcar aí para ir. A gente tem uma agenda um pouquinho intensa, mas havendo um espaço, vou combinar com a Adriana para a gente ir lá. Eu já adianto para você que eu não gosto de orar por loja, não gosto de orar por carro, não gosto de orar por moto, não gosto de orar por chave de apartamento. Por quê, pastor? Porque essas são coisas. O que é abençoado? Pessoas. Você é abençoado, então a tua loja é abençoada. Você é abençoado, o teu carro é abençoado, a tua moto é abençoada. Você carrega a bênção. Não adianta eu orar pela chave. Se você é abençoado, onde você entrar é abençoado. Então eu já te adianto, não vem pedir para mim para eu orar por chave de carro, de casa, de loja, mas aí eu ia explicar isso para a irmã depois. Eu disse, olha, a gente vai. A intenção de ir seria para orar por ela. Aí ela disse, olha, pastor, eu não sou dizimista, não. Mas assim, de vez em quando eu estou querendo alguma coisa da parte de Deus, aí eu vou na igreja e dou uma oferta, e aí o Senhor me dá aquilo que eu estou querendo. Aí eu disse, irmã, veja só, a gente pode até marcar, a gente pode até ir aí orar, mas eu não sei se vai adiantar muita coisa, não. Por quê? Porque princípios estão sendo quebrados. O dízimo é um princípio, desde o Antigo Testamento e permanece no Novo. Jesus disse, ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã, e têm negligenciado os princípios mais importantes, que é o amor, a piedade. Vocês deveriam fazer essas coisas sem negligenciar aquelas. Ou seja, vocês deveriam dar o dízimo, mas sem negligenciar as coisas mais importantes, que é o amor. Jesus não disse, olha, deixe de dar o dízimo e passe a só amar. Então ele continua, mas a pessoa quebra o princípio e ainda acha que a oferta dela vai comprar a bênção de Deus. Se você acha que a tua oferta, não, eu vou ajudar a igreja, porque essa oferta vai fazer com que Deus me abençoe. Ei, o que faz com que Deus te abençoe foi Jesus morrer na cruz por você. Aí você recebe a Jesus como Senhor, aí você passa a ser abençoado. E toda maldição que existia contra a tua vida, ela é quebrada ali. E você é abençoado. Você é autorizado para prosperar. Só que o meu dinheiro, dado na igreja também, que é um dos lugares que eu posso semear, e é um bom lugar para semear, a igreja, a obra do Senhor. Quando eu entrego o meu dízimo e quando eu dou ofertas, eu estou lançando sementes. Eu não estou comprando a bênção. Porque a bênção foi Jesus que me deu. Mas a semente carrega em si o potencial para prosperar. Então, quando eu semeio muito, eu colho muito. Quando eu semeio pouco, eu colho pouco. Cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com a alegria. Mas entenda, nós vivemos pela fé. A fé tem uma ação correspondente. O
que é que a gente prega? Ei, se alegre antes de ver. Ei, você está crendo para algo? Celebre antes de acontecer. Celebre antes de se manifestar, porque você vive pela fé e a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então se prepare. Ah, eu estou crendo. Né? Tem irmã que está crendo para casar. A irmã mora sozinha. Aí está crendo para casar. Aí, tá bom, irmão, vai casar. Vai morar junto depois de casar. Entendeu? Morar junto é uma consequência de casar. Não é morar junto para depois casar. Amém, entendeu? Aí não tem um espaço no guarda-roupa para a roupa do marido. Aí tem mulher que faz, eu vou casar, a roupa dele vai ficar aqui. Libera um espaço no guarda-roupa para ficar a roupa dele. Sabe que isso é uma atitude de fé? Eu não estou dizendo de mandinga não, viu? Aí daqui a pouco vai ter gente botando a moeda na maçã. Tem uma mandinga de uma moeda na maçã. Como é, pastor, essa mandinga? É vigia na terra. Eu estou dizendo uma atitude de fé. A pessoa, não, eu estou crendo para um carro. O Senhor vai mandar um carro. Vai guardar onde o carro? Tem um espaço na casa dela, que é uma garagem, mas está cheia de coisa. Ei, limpa a garagem. Deixa a garagem pronta para o carro. Aí quando você passa, que você olha, eita, meu carro está chegando. Eita, aquilo que eu estou crendo está chegando. Ei, vai se manifestar. Você deixou um espaço preparado. Então, a fé exige uma ação correspondente. Eu sei que a qualquer momento vai chegar, então eu vou deixar preparado. Eu sei que a qualquer momento vai chegar, então eu vou ficar pronto. Então eu vou me alegrar antes. Aí as sementes. Eu sei que a qualquer momento vai chegar a colheita. Então eu vou semear. Então eu vou semear com alegria. Ei, sementes não são apenas dinheiro. Jamais saia de casa sem uma semente. O que é que você quer colher? Eu falei sobre isso mais cedo. Às vezes a gente está passando por um momento e a gente quer uma palavra de conforto. Mas quando você está bem, quantas palavras de conforto você libera? Quando você está bem, quantas vezes você motiva pessoas? Você libera palavras de bênção na vida de pessoas. Quais são as palavras que você tem liberado dentro da tua casa? Palavras são sementes. Você tem chamado prosperidade ou você tem emprestado tua boca ao diabo? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras são sementes. Mas tem gente que está falando tudo que o diabo diz. Está falando tudo que os jornais dizem, mas não fala o que a palavra diz. Ei, aconteça o que acontecer, fica com a palavra. Aconteça o que acontecer, fala a palavra. Aconteça o que acontecer, declara a palavra. Declara bênçãos, declara crescimento, declara avanço. O que você tem vivido hoje é o que você plantou ontem. Se você está insatisfeito, muda a tua semente. Porque você vai viver amanhã aquilo que você semeia hoje. E ainda dá tempo de fazer semeaduras de rompimento. Ainda dá tempo de mudar o teu futuro com as tuas sementes. Efésios 6:8 vai dizer, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Um problema é que pessoas semeiam e ficam esperando de outras pessoas a colheita. Ah, porque eu semeei, porque eu ajudei ele, eu ajudei tanto ela, eu fiz tanto por ele, eu fiz tanto por ela, e agora que eu precisei, ele não fez nada. Tua expectativa está errada. Tua expectativa está na pessoa, no que a pessoa pode fazer por você. Tua expectativa tem que estar em Deus. Eu semeei, eu tenho expectativa, porque eu sei que Deus não deixa nenhuma semente sem resultado. Deus não me deixa sem colheita, porque Ele já redimiu a terra. Ou seja, tudo que eu plantar, eu vou colher, livremente. Coloca a tua expectativa em Deus, Ele jamais quebra a sua palavra. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A gente falou semana passada sobre os 5 passos para alcançarmos a promessa. Quem lembra? Eita, prova oral. Qual foi o primeiro passo? Ouvir. Estou ouvindo. Ouvir certo. Ouvir certo, muito bem. E o segundo passo? Ver certo. Terceiro passo? Falar certo. Quarto passo? Perdeu a ousadia, irmã. Continua, irmã.
Quarto passo. Guardar o coração. Quinto passo. Perseverar. Vê, a irmã errou no segundo, aí no terceiro ela já não perseverou. Acontece, irmã. É assim mesmo, a gente está crescendo. Mas foi um ótimo exemplo. Eu combinei com ela para ela errar. Porque o que acontece? Às vezes a coisa não acontece do jeito que a gente queria. Aí a gente, poxa, eu estava querendo para isso acontecer. Não aconteceu, eu paro. Mas o quinto passo foi perseverar. Não é porque não deu certo que eu vou parar. Eu vou continuar até dar certo, porque tem que dar certo. Se está na vontade de Deus, se eu estou cumprindo, se eu estou no caminho, se eu estou no propósito dele, vai dar certo. O diabo não pode impedir, ninguém pode impedir, só eu se eu desistir. Então aqui a Bíblia vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo não é no meu tempo, não é no seu tempo, é a seu tempo. Ceifaremos, ou seja, colheremos, se não desfalecermos. Tem muita gente que não colhe, que deixa sua semente morrer, porque ele para no meio do caminho. Porque ele desiste quando ele não deveria desistir. Às vezes a bênção já está na esquina. Às vezes aquilo que você está crendo, que você está esperando, que você está declarando, está virando a esquina para chegar. O Uber, quando está 1 minuto, está chegando. Aí a pessoa, rapaz, estava 10 minutos, não chegou ainda. Aí está 1 agora, a pessoa vai e cancela. Tem gente que cancela com as suas palavras. Ah, não vai dar certo não. Ah, não chegou não. Ah, porque comigo sempre dá errado. Como é que está a tua fé? Está vendo? Eu criei, eu declarei, mas eu sabia que não ia dar certo. Oxê! Que fé é essa? Eu sabia que não ia dar certo. Ou seja, tinha certeza, tinha fé que não ia dar certo. Ei, muda! Muda a tua perspectiva. Tenha expectativa naquilo que Deus pode fazer. Ei, tenha expectativa naquilo que Deus prometeu. Já está chegando para você. Ei, já está na esquina. Não desiste. Não desiste. Não para no meio do caminho. Eu trouxe algumas citações do pastor Mike Murdock. E ele fala muito bem sobre sementes. Não apenas fala muito bem, mas tem uma vida que comprova esse resultado. Ele diz, o seu futuro está escondido dentro da semente que você tem coragem de plantar hoje. Às vezes, na parte financeira, Deus vai nos instruir a semearmos, em alguns momentos, sementes de rompimento. Aquele momento que está faltando, e o Senhor diz, ei, dê uma oferta. Aquele momento que está faltando as coisas em casa, e Deus diz, ei, compre para alguém. Aquele momento que está a pressão, aí você vai e paga a conta de outra pessoa. Rapaz, está faltando para mim. Aí quando eu semeio em outro, aí eu libero o potencial da semente. A semente carrega o potencial. Não é que a minha semente vai mudar Deus e fazer Deus se mover. Deus já se moveu, já está pronto. Aí quando eu semeio, eu libero o potencial da semente para gerar o resultado. Sempre que algo sair da tua mão, entenda, não está saindo da tua vida, você está jogando lá para frente, lá para o teu futuro. E lá vai vir para tu multiplicado. Só que às vezes esse futuro é no mesmo dia. Nem sempre vai ser no mesmo dia. E geralmente não vai ser. Mas tem vez que vai ser no mesmo dia. Teve uma vez, eu estava numa pressão e tinha uma oferta especial na igreja. Inclusive a gente está também, aniversário, e eu não estou falando isso para te influenciar nada. Isso foi algo que aconteceu comigo, que não necessariamente vai acontecer com você. Depende da tua fé, depende de vários fatores. Mas comigo, oferta especial, a gente apertado financeiramente. Eu disse, rapaz, eu vou pegar. Não foi presunção, foi fé, inspiração da parte de Deus. A gente pegou o envelope. Peguei o envelope. Nesse tempo, nesse momento específico, eu estava sem carro. A gente tinha vendido o carro, estava de moto, e os meus deslocamentos, a maioria eu fazia de moto ou então de Uber, e estava resolvido para mim. Eu não estava nem crendo para um carro. Mas aí eu fui, peguei o envelope. Depois que eu peguei o envelope, meu pai vinha logo atrás. Ele não sabia que eu estava apertado financeiramente. E ele ia pegar o envelope também na fila. Eu peguei.
Aí depois eu peguei e fiquei esperando ele, para a gente sair junto, conversando. Eu fiquei esperando. Aí ele pegou o envelope. Quando ele pegou, ele virou para mim. Ele disse, olha, esse aqui é um lugar de sementes, né? Esse aqui é um lugar de semeadura. Aí eu, foi lá atrás da igreja assim. Aí eu disse, né? A gente está pegando o envelope para semear. Aí ele disse, pronto, Deus falou comigo para eu te dar um carro. Tem gente que não está crendo, não. Será que foi assim mesmo? Será que... Aí ele, me deu um carro. Se eu não sei se talvez eu não tivesse pego aquele envelope, isso teria acontecido. Talvez tivesse acontecido também, por outras sementes. Mas será que não é uma coincidência santa? Às vezes Deus está esperando uma atitude de fé, que não necessariamente é pegar um envelope, tá? Estou manipulando ninguém, não. Deus pode te dar independente disso. Mas naquele momento, para mim, foi um ato de fé. Eu estou apertado, mas eu vou fazer, eu vou participar. E nesse momento chegou um carro. Nesse momento chegou algo que eu não estava nem esperando, que eu não estava nem crendo, que eu não estava nem exercendo fé para acontecer. Mas, tem coisa que tu não está nem se preparando para acontecer, mas Deus já preparou para você. Tem coisa que você não está nem gastando, investindo fé para acontecer, mas Deus já preparou para você. Não desiste, não anula a tua colheita com as tuas palavras, mas gera colheitas com as tuas palavras. Gera colheitas com aquilo que você está crendo, com aquilo que você está falando. E não desista. Não desista. Mike Murdock também disse, uma oferta não é uma perda financeira, é um ato de aliança com o Deus da multiplicação. Eu tenho uma aliança com Deus, tudo que é meu é dele, e tudo que é dele também eu posso acessar. É o princípio da mordomia. Então, a minha fonte ela não seca, então eu posso dar livremente, porque eu sempre vou ter com abundância. Alguns países, e a gente até falou disso mais cedo, alguns países estão passando por crises financeiras, porque as pessoas não têm tido filhos. Filhos geram força de trabalho para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos, e pouca gente chegava à idade avançada. Hoje, a saúde avançou, a tecnologia avançou, as pessoas estão vivendo mais. Só que as pessoas não querem ter filhos. Então, se a gente olhava uma pirâmide etária antes, a gente via muita gente nascendo e pouca gente chegando à idade avançada. Hoje, essa pirâmide já está assim, porque as pessoas não estão mais tendo muitos filhos e estão vivendo mais. Então, o topo da pirâmide se alargou e a base se estreitou. Mas daqui a uns anos a pirâmide vai estar assim. Por quê? Porque as pessoas não querem ter filhos. Então, quem trabalha, paga a aposentadoria de quem está aposentado. Por isso está tendo reforma da Previdência e vai ter muito mais, viu? E se você tem 20 anos para baixo, você não vai se aposentar não, viu? Pelo INSS, não. Eu já não acredito que eu vou me aposentar. Misericórdia. Isso é para dar medo, é? Não, isso é para aprender a confiar em Deus. Não confio no INSS, não. Não confio no sistema do governo, não. Confio em Deus. Mas o que eu estou falando nesse momento sobre isso é em relação às pessoas terem medo de ter filho, porque filho é caro. Ou seja, as pessoas tiram a confiança no Deus da provisão e passam a confiar na força do seu braço. Mas filhos são a herança do Senhor. A herança é bom muito ou pouco? Muito ou pouco? Quem quer ter gêmeos aí? Se prepare. Aleluia. Tem umas 3 mãos, 4 mãos levantadas. Ei, meu irmão, não vai faltar na tua casa. Não vai faltar. Não vai faltar na tua casa. O que Deus prometeu, não vai faltar provisão para você. Não vai faltar provisão para você. Não vai faltar provisão para os teus filhos. Ei, confia em Deus, age em fé. Agora olhe para quem teve muitos filhos. Pergunte a eles. Não enquanto os filhos são bebês, não. Depois que já estão grandes. Pergunta a eles, se arrepende de ter tido? Era para eu ter tido 2 só, eu tive 7. Era para eu ter tido só 2. Pergunte, eu desafio você. Agora pergunte a alguém que só teve 1 ou não teve nenhum. Se arrepende de não ter tido filhos ou de não ter tido mais. Muitos deles eu queria ter tido, era para eu ter tido mais filhos. Ou então era para eu ter tido filhos, mas eu não quis ter. Por quê? Porque não confia no Deus da provisão muitas vezes. Não, eu vou colocar os filhos no mundo, o mundo como está.
Ei, mas você não é regido pelas regras do mundo. Você é regido por Deus. E Deus não vai deixar faltar aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Creia na provisão dEle. Grupo de música pode vir. Outra citação dele. Cada vez que você semeia, você prova a Deus que confia mais nele do que no dinheiro que está entregando. Quando a gente semeia ofertas financeiras, a gente está dizendo, Senhor, eu confio no Senhor, mais do que no dinheiro que eu estou entregando. Certa vez alguém perguntou a um pastor, pastor, eu estou com uma criança em casa, estou com um filho, e eu estou precisando comprar fralda para ele. Mas o dinheiro da fralda é o dinheiro do dízimo. Pastor, eu dou o dízimo ou eu compro a fralda? Aí o pastor virou para ele e disse, se a tua confiança estiver na provisão, no dinheiro, compra a fralda. Mas se a tua confiança estiver no provedor, dê o dízimo. O pastor nem disse para ele dar o dízimo, nem para não dar. Por quê? Vai de acordo com a tua fé. E se tua confiança está no dinheiro, então compra a fralda. Porque se você der o dízimo, vai faltar. Relativamente alto. Para quem ganha pouco. Para quem ganha pouco, quem ganha 20 mil. 1.200 é pouco. 1.200. Aí dízimo. O dízimo na época acho que era 300 e pouco, alguma coisa do tipo. Esse rapaz já é mais de um quarto do dinheiro que eu estou precisando. Vou dar o dízimo. Dei o dízimo. No outro dia, exatamente 1.200 entrou na minha conta. Eu não me lembro nem de quem foi esses 1.200. Sei que no outro dia, exatamente 1.200 entrou. Não foi 1.201, nem 1.199. Foi 1.200. Exatamente o que eu estava precisando. Sabe, isso não é presunção. Eu dei o dízimo confiando. Eu sei que não vai faltar. Esse dinheiro não é meu. Aí alguém pode estar pensando, o pastor está falando isso para aumentar a arrecadação da igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Essa obra aqui, ela não é minha, ela é de Deus. Primeiro lugar. Segundo, eu sou dizimista. Então, terceiro, o dinheiro não vem para minha conta, é para a igreja, para pagar as coisas da igreja. Se eu te disser os custos que a gente tem aqui mensais, tu não acredita. Mas essa obra é do Senhor. E é Ele que banca. Agora, quando eu me coloco como semeador, eu me coloco como alguém que vai colher. Tem gente aqui, sentada aqui do teu lado, que tem vivido coisas extraordinárias. Que tem vivido milagres extraordinários. Que tem vivido... Eu vou mencionar, e posso, vou dizer nome não, das empresas não. Mas Igor trabalha na área de TI. Surgiu uma proposta de trabalho para ele. Já trabalha na empresa, passou a trabalhar home office, ou seja, em casa. E é alguém que pega junto da igreja. Não apenas no recurso, mas serviço, trabalhando, fazendo, que também é semente. E aí surgiu uma proposta de uma grande empresa para ele trabalhar. Aí, pastor, surgiu, a gente conversando sobre isso. Daqui a pouco ele, pastor, surgiu outra proposta. Daqui a pouco, pastor, a empresa que eu estou fez uma outra proposta para eu não sair, para eu permanecer. Ele disse, agora eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou para outra. Aí a gente conversando sobre isso, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E depois ele teve paz na decisão e seguiu. Aí disse, agora a outra empresa está vendo o que é que faz para me trazer de volta, para me manter. Sabe quando você é um semeador? Tem hora que parece que as coisas não estão acontecendo. Mas você vai semeando, você vai semeando, você vai semeando. E tem um momento que começa a chegar as colheitas. Começa a chegar as colheitas. Começa a chegar as colheitas. Ei, tem gente aqui se preparando para mudar de patamar em várias áreas de sua vida. Ei, existem sementes preparadas. Existem colheitas preparadas para semeadores aqui. E a multiplicação ela é exponencial. Ela não vai ser dentro da tua capacidade, ela vai ser dentro da capacidade de Deus de te fazer prosperar, de te fazer avançar, de te fazer crescer.
Quantas outras promoções? Mariana, cadê Mariana? Mariana ali. Mariana, pastor, posso dizer Mariana? É porque se eu não disser, é uma pessoa, aí a pessoa fica, será que foi mesmo? Aí depois pergunta a Igor, pergunta a Mariana. Essa semana, não foi Mariana? Me procurou. Terça-feira. Pastor, surgiu um novo trabalho para mim, mudei de trabalho. Não foi isso? Foi outro trabalho? Ganha 3 vezes mais. Não foi isso? 3 vezes mais. Vai casar. Eita glória! Aí eu falei disso na reunião de líderes liderados. Aí eu não disse o nome. Eu disse, sua irmã me procurou e tal. Aí terminou, Driele me procurou. Cadê Driele? Tá lá atrás. Pastor, fui promovida também. Não foi isso, Driele? Fui promovida também, vou ganhar mais. Vai casar também. Meu amigo, parece que o segredo é casar. É marcar um casamento. E ser um semeador. Aí outra pessoa me procurou que eu não estou lembrado quem foi. Alguém pode levantar a mão aí? Eu acho que vai casar. Eu acho que é alguém que está noiva também. Outro testemunho no mesmo dia. Ei, tá pipocando o testemunho. Essa semana ainda vai ter mais. Essa semana ainda vai ter mais. Um bocado de distraído. Essa semana ainda vai ter mais. Ei, qual a capacidade de Deus de te fazer prosperar? Creia na capacidade dele, não na tua. Aleluia. A gente fica de pé. E logo em seguida eu vou chamar o povo e a gente vai entregar os certificados. Vai dar certo. É 8:55. Aleluia, aleluia. Irmão, viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé. Gera expectativa, anda em expectativa, vive em expectativa, fala com expectativa, semeia com expectativa. Porque tem coisas para acontecer nessa igreja, tem coisas para acontecer com o povo dessa igreja, que eu não quero que você perca isso. Vamos cantar um pedaço dessa música? Aí tu declara. Pego, vai dar e pego, eu pego que é meu.
Vai ter momentos que você está mais precisando de algo. E nesses momentos, Deus vai te inspirar a lançar uma semente sobre aquilo que você está precisando. Tem momento que você está tendo muita briga em casa, no casamento, alguma coisa. Aí chega um colega para falar que está com problema no casamento. Aí vem na mente: poxa, eu estou com problema no meu. Ei, oportunidade de semear paz no casamento de alguém. Oportunidade de resolver o problema de alguém. Isso é semente. Esteja atento às oportunidades de semear que Deus vai te dar. E onde você passar, deixe marcas de generosidade. Seja um semeador. Seja alguém que semeia amor por onde passa. Seja alguém que semeia educação por onde passa. Seja alguém que semeia resolução de problemas por onde passa. Você não é um gerador de problema, você é um solucionador de problema. Onde você chega, a paz de Deus chega. Então chegue e traga paz nos lugares. Você carrega dentro de você. Onde houver falta, Deus pode te inspirar a ser a provisão para esse lugar. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Eu tenho pouco. Às vezes esse pouco é o que Deus vai usar para gerar para você uma colheita extraordinária. E para os religiosos de plantão, não estou falando só de igreja não. Resolver problema em muitos lugares. Não é só na igreja não. Aleluia. Amém? Tem alguém nessa noite que ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida? Abre-se a oportunidade de você semear a tua vida entregando a Ele, que deu a vida dele por você. Deus, para ganhar a humanidade como filhos, entregou o seu único filho, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes era um filho. Hoje, quantos filhos de Deus tem aqui? Aleluia! Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe a Jesus como Senhor, você é feito filho de Deus. Se você ainda não fez isso, essa é a decisão mais importante que você tem que tomar na tua vida. Tem alguém para tomar essa decisão? Levanta a tua mão, a gente vai celebrar com você. Ele não se envergonhou de você, não se envergonhe dele. Corra para Jesus. Corra para Jesus, sem perder tempo. Tem alguém? Levanta a mão bem alto para a gente celebrar. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? Levanta a tua mão, você não precisa vir aqui à frente. Só levanta a tua mão, a gente vai orar por você. Tem algumas irmãs com a mão levantada. Quem tiver com a mão levantada, levanta bem alto, o mais alto que puder. Quem estiver perto dessas pessoas, coloca a mão sobre elas. Coloca a mão nos ombros, na cabeça. Na autoridade do nome de Jesus, nós requisitamos agora cura para esses corpos. O Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E na autoridade do nome dele, eu ordeno, seja curado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já é. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Deus é bom. Eu quero chamar aqui Adriana, chamar Igor e Tati. Tati, porque é com T-H-I. Mas é T-H-A, T-H-I ou só T-H... T-A, T-H-I. Ah, então é Tati. Tati. Foi Cabral ou foi Eliane? Foi Cabral. Ficou bonito, Cabral, ficou bonito. Acho que é bom vocês virem para o meio. E nós tivemos o encerramento de mais uma turma do discipulado. O que é o discipulado? É uma formação durante 8 domingos, antes do culto da manhã. A gente tem uma aula aqui do discipulado, onde você vai aprender sobre a palavra de Deus,
confiabilidade das Escrituras, sobre família, sobre batismo, sobre vários assuntos que são fundamentais para a vida cristã. E nesse curso você vai entender como a gente crê. Cada igreja crê de uma forma e eu não posso me associar a uma igreja onde eu creio muito diferente dela. Por exemplo, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos no falar em línguas, nós cremos no profetizar. Tem igreja que não crê nisso. Então, se eu não creio nisso, como eu vou me associar a uma igreja que crê? Ou então, como eu, que oro em línguas, que profetizo, vou para uma igreja que não crê nisso? Então, nesse tempo, você vai entender como a gente crê e vai aprender mais as Escrituras. Então, essas pessoas passaram por esse tempo, passaram por aconselhamento, quase todos já passaram por aconselhamento, e alguns deles estão se tornando membros da nossa igreja. Porque alguns ainda precisam regularizar algumas coisas para que se tornem membros legalmente da igreja. Só alguns detalhes administrativos, mas estão todos muito bem encaminhados para isso. E todos os que serão chamados foram os que concluíram bem o discipulado. Por que concluíram bem? Porque tem um limite de falta e quem ultrapassou as faltas não está concluindo. Mas temos uma boa turma se formando no próximo mês também, que é um reflexo do crescimento da tua igreja, amém? Então em breve não estaremos mais cabendo aqui e o Senhor vai mandar, e já está mandando, e já estão chegando todos os recursos necessários para a ampliação da nossa igreja. Aleluia, não vai faltar nada. E Igor e Chati são os líderes do discipulado, são os líderes do Primeiro Amor, que é quem recebe você quando está chegando na igreja também. E também são líderes do Primeiro Amor e discipulado do Primeiro Amor, não é isso? E coordenador dos grupos de conexão. São uma grande bênção aí, né? Aguenta, acaba forte. Nós vamos estar chamando e eles vão estar entregando os certificados. Deixa eu só ver aqui. Amém. Então, quem eu chamar, vem pegar o certificado com o Igor. Quem a Adriana chamar, pega o certificado com Tati. Só vamos me certificar. E quando a gente chamar, algumas pessoas não vieram, mas acredito que a maioria esteja aqui. Você dá uma forte salva de palmas. Quando eu chamar. Tem gente aí empolgado. Aline Leão da Silva Santos. Carla Patrícia Carvalho Silva da Paz. Eita glória! Hilda Nunes Gonçalves. Farley Nóbrega da Silva. Fernando Antônio da Silva Albuquerque. Gabriele Queiroz Pedrosa Pita. Hélio Gabriel Marques de Souza. Heloísa Cândido dos Santos. Inara Silva Batista de Oliveira. Isaimara Araújo dos Santos. José Evandro Mendonça Alves. Lucas Rodrigo Alves Caldeira.
Lucilene Maria de Lima. Marciana Rocha. Maiara Ribeiro de Araújo. Marcos Aurélio Reis Pessoa. Maria Aparecida de Souza Gomes. Maria Barros. Maria Clara Cândido. Eu sei que não é você, Clarice. Tem outra Maria Clara Cândido. Que coisa. Mariana Fernandes. Mateus Alves da Silva. Thales Silva de Oliveira. Tamires Ribeiro de Lima. Vanessa Bezerra Costa. Vitor Mateus Pita Araújo. Vitória Alice Maria da Silva. Viviane Silva Rocha. Wagner Silva Monteiro. Acabamos a primeira parte, faltam mais 50 nomes apenas. Na próxima turma. Aleluia. Deixa eu descer. Me permita ficar de costas para você rapidamente, mas quero falar com vocês que estão se formando, que estão passando a fazer parte de fato da nossa igreja. Nós queremos parabenizar vocês pela conclusão, agradecer a vocês pela confiança nessa visão, naquilo que Deus tem feito nesse lugar. Nós sabemos que a gente não se associa a um lugar se a gente não acreditar no que Deus está fazendo ali. E vocês acreditaram na nossa liderança nesse tempo. E nós somos gratos a isso. Queremos dizer a vocês que contem conosco para o que pudermos ajudar vocês nessa caminhada, nessa carreira que vocês vão correr. Mas eu quero garantir algo a vocês também, que sempre garanto em todas as turmas que concluem. E não esqueçam disso. Não esqueçam disso, porque é muito importante. Nós, eu, a Adriana, pastor Eric, Sheila, pastor Gessé, Beth dele, toda essa equipe pastoral, a equipe de líderes aqui também, nós estamos para ajudar vocês, mas eu garanto para vocês que a gente vai falhar. Em algum momento a gente vai errar. Em algum momento vocês não vão gostar de algo que a gente fez. E eu não estou falando de pecado, não estou falando de nenhum erro moral, nenhuma falha moral. Mas às vezes eu vou deixar de ligar no momento que era para eu ligar. Às vezes eu vou deixar de falar no momento que era para eu falar. Mas entenda, nós somos muito sinceros no que fazemos. Nós estamos de fato fazendo uma obra para o Senhor aqui. E juntos vamos correr essa carreira. Juntos a gente vai viver coisas poderosas em Deus. E da mesma forma que a gente vai errar, eu sei que vocês também erram. Mas nós acreditamos também na sinceridade de vocês. Nós somos uma família. E família não se abandona quando um erra. A gente ama, a gente perdoa e a gente segue em frente. E assim é igreja. E assim nós somos igreja. Contem conosco e vamos fazer essa visão alcançar o mundo. Nós sabemos que o verbo da vida está indo para todas as nações. Existe uma palavra para isso, existem palavras para essa igreja, que essa igreja será mãe de várias outras igrejas,
Então igrejas serão plantadas em vários lugares, saindo do Verbo da Vida Janga. Por quê? Para fazer grande o nome de quem? De Jesus. A Ele que nós servimos, a Ele nós adoramos e glorificamos, e foi Ele que se entregou por nós. Nenhum de vocês está aqui por causa de mim, ou por causa de Adriana, ou por causa de nenhum pastor. Todos vocês estão aqui por causa de Jesus. Então, a não ser que Ele fale algo diferente, não saia daqui também. Permaneça arraigado na visão que Deus colocou para a vida de vocês. Amém? Amamos vocês e muito obrigado. Tem algo para falar? A foto. A Adriana tem para falar a foto. Junta aqui. Sobe, sobe. Vocês podem aparecer na foto também, não vai não. Para te servir, toda a minha força, entendimento. O meu lar a ti. Foi? Deixa eu apertar a mão de cada um de vocês enquanto vocês aplaudem esse povo. Sejam bem-vindos. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos.